Olá, pessoal. Me chamo Elis Vitória e hoje estamos aqui para falar do Setembro Amarelo. Sou acadêmica do quarto semestre de Psicologia e temos convidados especiais aqui hoje, que é a Kátia, psicóloga, a Marla, psiquiatra, e a Jordana, que é psicóloga e docente aqui da faculdade. Então, meu nome é Jordana, como já foi apresentada, sou psicóloga clínica atualmente e também atuo na docência no ensino superior aqui e como supervisora no estágio na área clínica. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a complexidade dessa campanha, da temática, que tem muitos tabus ainda, mas que a gente precisa desmistificar esse tabu para levar informação e caminhos de orientação e acolhimento para as pessoas. Eu sou a Marla. Eu sou médica, psiquiatra, agora tem 15 anos já que eu trabalho só com saúde mental, todos os dias. Eu gosto muito disso. Fiz minha formação toda no Sul e vim à Faculdade de Medicina em Santa Catarina, fui para Curitiba, onde eu recebia pacientes no Hospital de Porta Aberta com tentativas de suicídio durante, quase todos os dias. Já tem 8 anos que eu atuo aqui em Barra do Garças e não tem uma semana que eu não pego uma tentativa de suicídio grave ou em algum hospital ou dentro do meu consultório, né? Então, acho que é importantíssimo a gente falar do tema do suicídio e trazer o Setembro Amarelo. Ouvi da Jordana agora há pouco uma frase que eu gostei muito, que o Setembro Amarelo tinha que ser todo dia. Não lembrar que as pessoas tentam suicídio só em setembro, mas que todo dia a gente corre o risco de uma nova tentativa de suicídio. Eu não falei da minha não terminei de falar da minha formação. Eu me formei em Curitiba, psiquiatra, na Clínica Heidelberg, que é o hospital psiquiátrico vinculado ao Hospital das Clínicas de Curitiba, por 3 anos lá, internada lá, por 3 anos. E depois fui mais 3 anos para a USP fazer cursos, todas as pós-graduações que eu queria dentro da minha área de psiquiatria, A psiquiatria forense, a psiquiatria do idoso, a psiquiatria a neuropsicogeriatria e a psicofarmacologia avançada. E eu contei para elas que eu ia falar do meu namoro com a psicologia. O que acontece? Dentro desses anos todos, eu fiz algumas formações de psicologia. Então, eu tenho a formação da terapia de família sistêmica no Intercef, em Curitiba, a formação de terapia de casal, vim com psicólogos, vinculado com psicólogos, todos os meus colegas eram psicólogos, a formação de Gestalt terapia, que eu fiz em Curitiba também, a formação de TCC, que eu fiz na USP, e a formação, eu comecei a escola de psicanálise, não me identifiquei com Freud, fiquei namorando Lacan e Marie Curie, mas tenho 5 formações dentro da psicologia, pra você ver o tanto que eu gosto da psicologia. Então, eu fiz psicologia por acaso. Tá em casa, né? Tô em casa. Quando as pessoas me falam que área que você atua e tal, da psicologia, eu fiz a formação mesmo, ficar 1 ano, 2 ou 3, vinculada em determinado instituto para estudar a área específica. Então, foi Gestalt, TCC, familiar e tudo mais. É isso, por isso que eu falei que eu tenho um namoro grande com a psicologia. Olá, meu nome é Kátia, eu trabalho como psicóloga clínica desde que eu me formei e há quase 4 anos eu trabalho também numa escola particular aqui na nossa cidade, o que tem me trazido uma experiência muito gratificante na lida com as crianças, adolescentes, e todas essas demandas da atualidade relacionadas à saúde mental. Falar um pouquinho da minha formação, eu fiz especialização em psicologia transpessoal, que é a 4ª grande força da psicologia, pouco conhecida, pouco divulgada, mas maravilhosa. Eu falo que foi essa abordagem, foi estar nessa abordagem que me tirou do fundo do poço no momento em que eu fazia a graduação. Quando eu estava na metade do curso de psicologia, eu descobri um câncer de mama.
E aí eu não queria parar o curso e recebi todo o apoio. A faculdade foi uma grande rede de apoio para mim. E a gente vai falar muito hoje aqui da importância da rede de apoio, né? Até para que eu não desistisse, porque um diagnóstico importante como esse, muitas vezes abre o chão da pessoa, né? E às vezes passa pela cabeça o jogar a toalha, a desistência mesmo. Então, estar estudando ao mesmo tempo da graduação, eu fazia a pós-graduação em Goiânia, numa instituição chamada Unipaz. Tem no Brasil inteiro e eu fazia lá em Goiânia. Então, foi o que me salvou conhecer essa abordagem tão profunda, tão humana, né? E finalizei o curso, finalizei o tratamento, finalizei a graduação, finalizei a pós-graduação. E dentro dessa trajetória aí, nos atendimentos, eu conheci a logoterapia e me apaixonei. E eu estou numa relação amorosa fantástica com a logoterapia, que é a vertente que eu trabalho hoje na clínica, que significa sentido na vida, né? E é o que a gente precisa buscar para se contrapor aí ao vazio existencial que acaba nos levando a pensamentos suicidas, né? A depressão, a desistência, a desesperança. 2 pontos muito importantes assim que a Kátia trouxe, né, e vai de encontro às nossas falas, é justamente essa questão da rede de apoio, né? É importante a gente entender que precisa existir uma rede de apoio e para lidar justamente com temáticas que a gente vai ter na vida, com o vazio que todos nós vamos ter que lidar. A Mala falou do Lacan, né? Eu também tenho um apaixonamento e atuo com base na psicanálise lacaniana. E ele traz muito essa questão das representações simbólicas, da linguagem, né? O sentido das coisas que tem para cada sujeito. Então, ter uma rede de apoio para lidar com as demandas do dia a dia, que ninguém está isento, isso faz um grande diferencial no encarar as demandas da vida e saber como lidar com isso. Eu costumo falar que problemas, demandas não deixam de chegar, mas o tempo de qualidade, o relaxamento, os momentos de lazer, esses a gente precisa criar. E para isso a gente precisa saber o que representa aquilo que é saudável para mim, que é qualidade de vida, para a gente saber qual o suporte que cada um vai precisar nesse momento. E aí entra muita questão que a Mala trouxe, né? Ela foi nas 3 linhas, né, da psicologia, está faltando só a transpessoal. Né? A TCC... Descobri, vou fazer ainda. Vou ler sobre ela, já anotei aqui. Já anotou. Porque quando a gente fala, né, da psicodinâmica, as psicanálises, isso é muito importante. Li vários livros, li bastante. Traz muito nessa vertente do inconsciente, como se influencia, a fenomenológica também, né, essa questão do fenômeno como um todo. A cognitiva comportamental traz muitas estratégias também de atuação. E eu sempre lembro daquela frase do Jung, né, que a gente precisa saber as teorias, as técnicas, mas não são as teorias e as técnicas exclusivamente que vão dar conta da demanda do ser humano. Sem dúvida. Né? A gente precisa saber como lidar com aquele humano que está ali com a gente diante de um momento que a pessoa, às vezes, tomou uma decisão que não é, né, uma alternativa. E aí, trabalhar essa questão, a gente precisa estar ali em contato direto com esse humano. E tem uma complexidade muito grande diante do tabu que é falar sobre a morte na nossa cultura. Sim. Diante disso, eu gostaria de saber como se deu, como começou o Setembro Amarelo, como começou essa história. Então, vamos lá. Que vocês vão colocar da origem do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo ele começou, na verdade, nos Estados Unidos, porque um jovem rapaz, o Mike, em 94, ele era um rapaz de um bairro e muito prestativo, fazia tudo para todos, gostava de todo mundo, estava sempre sorridente. Ninguém pensava que Mike tinha um transtorno mental ou que Mike tinha algum problema. Mike tinha um Mustang amarelo que ele tinha reformado todo e ele passava horas em volta, e ele tinha menos de 20 anos. E num belo dia o Mike não acordou, ele suicidou na madrugada. E a partir de então, e era no setembro, era no 10 de setembro, que é a data que a gente comemorou, que a gente marca como Setembro Amarelo. E aquela comunidade inteira ficou chocada e questionada, porque o Mike era uma pessoa que nunca esperavam que ele fosse tirar a vida.
E ele, com menos de 20 anos, tirou a vida dele. E aí a comunidade começou a usar fitas amarelas e fazer o Setembro Amarelo. E se espalhou pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo, né? E é bem isso que eu acho que, que a gente vem trabalhar quando a gente fala de suicídio. O suicídio, ele não tem cara, ele não tem classe social, ele não tem... ele não tem assim, tem alguns sintomas, mas nem sempre ele traz características. E quando você vê a pessoa é uma pessoa que você nem esperava estar tentando suicídio. Então, pode ser um jovem, pode ser um adulto, e geralmente a gente tinha antes muito mais nos adultos, e até nos idosos a taxa era muito alta. E o que a gente tem se assustado, especialmente no Brasil, é que cada dia tem diminuído mais a idade com que os jovens têm tentado suicídio. E a idade que mais tentam suicídio é entre 15 e 29 anos, assim, com um aumento de mais de 50% nos últimos 5 anos no Brasil, assim. Dados da OMS, dados do Ministério da Saúde. Então, a gente tem se questionado por que tantas tentativas de suicídio nos últimos anos. Teve a questão da pandemia, tem outras questões, mas, assim, não foi só a pandemia. A gente está vivendo uma epidemia de doença mental, sem dúvida, e as pessoas estão dando pouco, assim, de modo geral, pouco olhar. Todo dia que eu recebo os pacientes ainda têm preconceito, ainda têm psicofobia, ainda têm medo, ainda tem a história da falta de Deus, a falta de cuidado, a falta de educação, a gente precisa, dentro do nosso trabalho, desmistificar isso aí. Então, é preciso a gente falar de suicídio. A gente não está instigando o suicídio, a gente está falando de uma coisa que é mais comum do que as pessoas pensam, que muitas pessoas pensam que um jeito de resolver a vida é tentando se matar. Né? Tem gente que tenta suicídio para resolver as dívidas, tem gente que tenta suicídio para resolver coisas que a gente nem imagina, assim. Então, é preciso falar de suicídio, porque tem muita gente que pensa em suicídio. E eu acho que vem a importância também, diante disso, da gente falar do sofrimento psíquico, né? Que muitas vezes ele vai ser o pontapé inicial para que esses pensamentos e futuramente planos, até chegar em tentativas, venham a ocorrer. Então, entender o que é sofrimento. Porque quando a gente fala dos tabus relacionados à questão de saúde mental, tem muito tabu ainda sobre o que é sofrimento. Eu, na clínica, ouço muito dos pacientes: eu sofro isso, mas isso é frescura. Mas eu não tinha que estar pensando nisso. Mas eu não tinha que estar sofrendo por isso. Mas tem gente pior do que eu. Não interessa. O que interessa? Se aquilo é uma dor para você, isso é real, né? Então, é isso que precisa ser cuidado, ser trabalhado. Isso é real para você. Então, falar que não existe não vai deixar de existir, né? Que não é importante. E é até cultural, né? A gente vem de uma cultura de não dar atenção à saúde mental, não dar atenção àquilo que nós estamos sentindo. A gente vê isso ainda hoje muito forte no gênero masculino, né? Homem não chora, né? E nomes pejorativos, né? Relacionados ao homem que demonstra sentimento, né? Então a gente tem essa dificuldade, engole o choro. A gente escutava muito isso no nosso modelo educacional, mais baseado no autoritarismo, né? Que é um modelo que foi mais vigente do que é atualmente, né? Então a gente tinha muito essa dificuldade, não podia chorar. Ouvia-se muito as frases: tá chorando por quê? Você não tem razão, você não tem motivo. Peraí que eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade, né? Ou então falas do tipo que inclusive a gente ainda vê hoje em dia, né? Eu te dou tudo, você tem tudo, por que você está assim? Você não tem motivo, é falta do que fazer. Ou, né, como a Marla falou, é falta de Deus no coração. Ingratidão, né? Ingratidão, justamente. Virou até
popularizou na internet o gratiluz, né? Tudo é gratiluz, é gratidão. Mas até que ponto realmente existe essa gratidão intrínseca e até que ponto a gente não está tentando satisfazer uma cobrança social, né? De que a gente tem que ser grata a qualquer custo. Nós estávamos falando, né, ainda há pouco, da questão de falar mais sobre, né, e ter aparecido mais casos. Não será por conta da campanha, né, que estão surgindo mais casos? E não, isso é um mito. Porque, na verdade, as pessoas estão se encorajando a falar sobre o assunto. Elas estão tendo mais voz para falar daquilo que sentem, né? E não estão se sentindo culpadas ou não estão se auto-julgando porque estão depressivas, porque estão tristes, porque estão desesperançosas, né? Então, o primeiro grande passo para que a gente possa prevenir o suicídio, eu diria que é trabalhar para a informação, para a educação, para que isso possa chegar, né? Para que as pessoas possam entender que é preciso falar, que é preciso pedir ajuda. E aí entra até o que a Marla falou, né? Enquanto recurso, porque às vezes a pessoa pensa na morte como o único recurso que ela tem de vida. Sim. E se a gente leva a informação, a gente traz estratégias para essa pessoa, alternativas para que ela lide com aquelas demandas. Não é as pessoas ela quer morrer, às vezes ela quer matar uma dor. Ela não quer lidar mais com aquilo. E se eu ofereço estratégias, trabalho isso com a pessoa, nem só nós enquanto saúde mental, mas eu falo em termos de políticas públicas, de ações sociais, questão de economia, né, de trabalho, que a gente sabe que também são fatores de proteção, para que isso forneça um suporte a essas pessoas, tenham estratégias de vida, de qualidade e tenham outras alternativas. É porque a pessoa ela não quer matar a vida, ela não quer tirar a vida. Na verdade, ela não quer aquele modelo de vida, ela não quer aquela forma que ela está vivendo. Ela não está conseguindo lidar com aquele jeito que está acontecendo ali na vida dela. E como geralmente a pessoa que tem as questões, as feridas, as dores emocionais, geralmente tem uma inflexibilidade cognitiva, ou seja, tem uma certa dificuldade em encontrar outras alternativas para a resolução de um conflito, de um desafio, né? Então, a alternativa que ela vê é: se eu morrer, acaba esse problema, né? E às vezes não é só matar uma dor, né? É matar uma realidade, né? Eu não consigo lidar com essa realidade, então eu vou me matar. Você falou de dor, mas tem gente, eu suporto isso, eu suporto aquilo, eu falo para meus pacientes, não compara a sua dor. Cada paciente, mas o meu é muito mais simples, doutor, o meu é muito mais complexo. Não compara a sua dor. Cada um traz uma dor e traz um motivo da dor. Teve tudo, mas de repente faltou alguma coisa que faz com que ele tenha uma dor e que tem que ser vista e que tem que ser respeitada. E geralmente o paciente do suicídio, na maioria das vezes, ele vai ficando mais triste, ou mais calado, ou mais isolado, começa a beber mais, começa a sair e não ter compromisso, ele não tem comprometimento com nada. Algumas vezes a família percebe e aí começa a se preocupar, traz ele ao psicólogo, traz ele ao psiquiatra, mas ele mesmo nem sempre quer ajuda. Então, é importante a gente observar a mudança de comportamento do jovem para a gente diminuir essa quantidade de jovem que tem tentado suicídio, assim. Que jovem é esse? Quem é esse jovem? Qualquer jovem pode tentar. Então, é acolher o jovem, é a família estar atenta ao jovem. Porque eu fui estudar terapia de família. Porque eu vi que quando eu comecei a atender crianças e jovens, se eu não estudasse a família, se eu não intervisse na família, muitas vezes eu não ia conseguir acolher a dor daquela criança. Se eu não intervisse na família, não andava. Então, a família tem que estar atenta ao jovem. Como eu estou falando que, assim, no Brasil aumentou mais de 50% as tentativas e o suicídio no jovem entre 15 e 29 anos. Então, muitas vezes, esse jovem que é o jovem que está numa idade de transição, de passar da vida de adolescente para adulto, que está entrando na vida adulta e que não é visto, porque ele tem que se virar, porque ele tem que dar conta. Mas ele
se ele tiver um suporte de família por trás que olha por ele, de repente ele dá conta com mais suporte. Então, ele dá conta sem precisar ter um transtorno mental, sem precisar ter uma depressão, que é a doença que mais leva a ter tentativas ou a fazer ou a cometer o suicídio, e que tem aumentado consideravelmente no Brasil, a depressão. A ansiedade, que aumenta mais de 10% a cada ano no Brasil. A gente já está ganhando prêmios de dos países mais ansiosos do mundo. Isso não é prêmio, isso é vergonha. Por que a gente ficou tão ansioso? Por que o Brasil tem tanta ansiedade e acaba tendo tanta tentativa de suicídio? Que é uma coisa que não se resulta a um público específico, né? A gente fala ao nível nacional, então tem que entender o que nessa configuração tem aumentado esses níveis. E acho que um ponto importante que você falou foi essa questão da família, né? Entender como que é essa dinâmica, como que a família lida, encara. Porque eu costumo falar e até orientar isso com os acadêmicos, que a gente fica ali com o paciente uma vez por semana, em torno de 50 minutos. Sobra 127 horas e 10 minutos, que quem vai ser esse suporte desse adolescente, dessa pessoa, vai ser a família. Então, se eu não tiver a família participativa do processo, que isso é o que acontece muito na prática, né? Já estou pagando. Eu estou pagando a terapia, já estou pagando a consulta, então vai lá com o profissional e se resolve lá. E, às vezes, geralmente, não é só uma questão de a família não quer ajudar. Às vezes, a família não sabe como ajudar, não sabe o que fazer. E aí a gente tem que fazer praticamente uma psicoeducação dessa família, de como acolher, como lidar com a crise, como identificar sinais, como abordar certas temáticas, como trazer essas temáticas para aquele ente ali querido, para o familiar, seja criança, adolescente, ou às vezes o adulto, seja o marido, a esposa, o tio, o avô, seja quem for que pertence àquele grupo familiar, né? Porque a gente vê taxas de idosos também aumentando alarmante. Né, alarmante. Então, a gente tem que olhar antes, igual a Mara falou, você olhava para um público, hoje em dia você não olha mais para um público, você olha para todo o público. Mundo. Porque as demandas estão aumentando significativamente em todos os grupos etários, sociais, econômicos. Então, a gente precisa entender como que está esse panorama para a gente pensar em estratégias a nível nacional, né, até eu vou trabalhar ali no meu microsistema, mas eu preciso também entender que eu faço parte de um macrosistema. Não adianta eu trabalhar sozinha se a Marla não for trabalhar comigo. Uhum. Às vezes eu não vou nem conseguir trabalhar com aquele paciente se ela não conseguir trabalhar, se ele não for lá, se a família não fizer a parte. Então a gente precisa olhar também para a saúde mental de forma integrada, né? Igual a Kátia atua na escola. A gente vê muitos casos, às vezes, de bullying na escola, dificuldade de aprendizagem, que coisas que surgem ali, que às vezes crianças, adolescentes passam grande parte do seu dia ali também, e temáticas que vão acontecer, questões que vão acontecer ali, e vão impactar significativamente a saúde mental dessas pessoas, tanto dos alunos quanto dos professores e também das famílias. A CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, eles falam uma coisa muito interessante sobre o papel da família nesse contexto, né? Eles utilizam a seguinte orientação, colocam a seguinte orientação. Família, reconhecer, ou seja, saber observar aquele indivíduo para reconhecer os sinais, porque na maioria das vezes, né, eles dão sinais. Mas às vezes na correria do dia a dia, ou até você confunde, não, isso é coisa de adolescência, porque na depressão tem a questão do isolamento social, às vezes tem a questão da agressividade, o indivíduo se torna mais agressivo. Infelizmente, a gente percebe que tem muitas famílias que enxergam o uso e o abuso de álcool e até mesmo de droga, né, como algo que faz parte do contexto ali do jovem, né, do adolescente, do adulto jovem, enfim. Então, saber observar os sinais, saber reconhecer os sinais, isso é muito importante. Segundo, é uma pergunta muito difícil, é muito desafiadora, especialmente hoje que a gente vive em esses tempos digitais, cada um com seu aparelho de celular, né? Então, cada um no seu mundinho. É tão trabalhoso aprender a conversar,
mas é importante. Se você observa o sinal e você chega na pessoa e pergunta, como que você está? Ou então você encontra outros meios de perguntar, olha, eu assisti uma palestra, olha, eu ouvi alguma coisa sobre suicídio, o que você pensa sobre isso? Já passou pela sua cabeça a ideia de desistir da vida? Ou seja, é aquele comer pelas beiradas se você não consegue ser direto, né? Mas é importante perguntar, como que você está? E depois de observar, de tentar ouvir, essa escuta ela precisa ser empática, ela precisa ser principalmente não julgadora. Tipo, mas você tem tudo, por que você está assim? Nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu faço tudo, eu te dou tudo. Você não tem motivo para estar com essa tristeza. Isso é julgamento. Então, se um jovem, uma pessoa qualquer, independente da idade, se ela ouve uma fala assim, ela vai se fechar. Ela não vai se encorajar a falar do problema, né? Então, a nossa fala, ela precisa ser muito cuidadosa nesse sentido do não julgamento. Essa escuta, ela precisa ser assim. Não emitindo juízo de valor, ou seja, aquilo que eu penso, a minha experiência, eu querer colocar isso para o outro, porque cada indivíduo é único, né? Então, a forma como eu sinto a minha dor é muito diferente da forma como o outro sente a dor dele, e isso merece todo o respeito do mundo. Empatia é sobre isso, né? É claro que a nossa noite escura do deserto, cada um passa sozinho. Ninguém vai passar a noite escura do deserto por nós, mas nós podemos nos colocar como rede de apoio, e isso é fundamental. Se sentir apoiado, se sentir acolhido, é muito importante. E aí você, dentro desse espaço de fala empático e não julgador, você consegue encaminhar a pessoa, né, para uma ajuda mais efetiva, mais direcionada, né, que é a parte médica, a parte da psicoterapia, né? A religião também entra como uma rede de apoio importante, mas não que substitua o trabalho da ciência. É um complemento, né? É um complemento, ouvir exato. sem julgamento e não dá, assim, e não dá respostas assim. É realmente ajudar a pessoa a encaminhar, procurar ajuda, porque tem muita gente, não, vai melhorar, sai dessa, vai ser assim, leve, não. não fica assim, não. Vai ser muito, vai ser leve, isso vai durar só um pouco. É só quando você termina esse namoro e tal. Não. Se a pessoa tá te falando, teve a liberdade ou a credibilidade de te falar sobre suicídio, ouça ela e procure com ela ajuda real, assim, com um profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo, porque se ela está falando sobre suicídio, é porque ela tem risco, sim. Não é porque ela está querendo amedrontar nada, não. Às vezes, na nossa experiência, né, tanto na clínica, acredito que lá com você também não é diferente, né, Marla? Às vezes, a família meio que minimiza a importância, não está com frescura. Ou então é aquele mito, né? Não, quem fala não faz. Mentira. É Chama um dos maiores mitos que existe em torno da questão do suicídio. Quem fala não faz. Muita gente falou, deu todos os sinais, escreveu, colocou nas redes sociais, né? Ou já tentou, ele já tentou várias vezes. Quem tem tentativa prévia, em algum momento vai conseguir. Então, já tentou várias vezes. Ele vai se matar sim, pelo nunca. não, é melhor levar a sério, é melhor tomar uma atitude, né? Isso é um fator de risco, né? Quanto mais tentativas, maior o fator de risco, porque a pessoa acaba utilizando medidas cada vez mais intensas e de dificuldade de reversão. Acho que um ponto importante diante das questões que vocês trouxeram, justamente a gente enfatizar a importância do profissional da saúde mental. Porque como ainda é um tabu muito grande, a pessoa está com a demanda de saúde mental e às vezes vai buscar um outro profissional. Se for algo integrativo, ótimo, excelente, né? Porque o indivíduo ele é integral, mas precisa ser um profissional da saúde mental, porque ele que vai ter os conhecimentos específicos para trabalhar naquela demanda, porque aí acaba fazendo o que pode, né, gerar
um desgaste dessa pessoa em tratamentos que não serão tão eficazes para a problemática que ela está enfrentando, por não ser um profissional especialista. Então, isso pode também gerar uma complexidade e aumentar o sofrimento dessa pessoa, caso ela estivesse sendo tratada, sendo uma pessoa que tem conhecimento de como que é aquilo ali, de como que lá. Eu tenho algumas experiências clínicas assim que eu ouço, reverbera uma angústia interna de pessoas que até chegarem a mim buscaram, né, outras alternativas, e as falas que elas ouviram diante de um momento que elas falaram abertamente que estava em sofrimento foram falas preconceituosas, né, de julgamento. E aí vem um outro ponto também. Não é só o profissional da saúde mental que tem que estar preparado para falar de saúde mental. Se eu sou um profissional de qualquer outra área, isso vem até mim, eu não sei o que fazer, no mínimo eu tenho que acolher e encaminhar. Né? Mas aí, às vezes, esse profissional ele faz parte de uma rede e ele não faz esse encaminhamento. Às vezes, ele utiliza alternativas que não vai auxiliar, aquela pessoa não sabe onde buscar ajuda. Se eu não sei o que fazer, acolha, escuta. Às vezes, a gente não sabe o que dizer nesse momento, mas oferecer a nossa escuta pode ser tudo que aquela pessoa precisa naquele momento de crise. Interessante, o Viktor Frankl, que é o idealizador da logoterapia, ele conta uma história muito interessante. O Viktor Frankl, ele sobreviveu a 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois é que ele começou a falar mais sobre essa abordagem. E aí ele conta que um dia, era 2 horas da manhã, mais ou menos, uma pessoa lá da cidade dele, uma senhora, conseguiu o telefone dele e ligou para ele e falou claramente: olha, você é minha última esperança, eu vou cometer suicídio hoje, mas eu quis falar com o senhor, né? E começou a conversar, contando, né? E ele ouviu ao telefone até quase amanhecer o dia. Ele apenas ofereceu a escuta dele, ele mais ouviu do que falou. Quando ela desligou o telefone, ele não sabia o que se daria dali por diante, né? E aí, passado alguns meses, uma senhora participou de uma palestra que ele fez e chegou até ele ao final da palestra e falou: olha, o senhor lembra daquela mulher que te ligou 2 horas da manhã falando que ia cometer suicídio? Essa mulher sou eu. Então ele ficou assim tão... Nossa, mas eu queria saber então o que foi que eu falei para você que fez com que você mudasse de ideia, né? Porque você parecia tão decidida à ação suicida. O que foi que eu fiz? O que foi que eu te disse que te fez mudar de ideia? Aí ela respondeu: nada. Nada que o senhor me disse, mas tudo que o senhor me fez. Porque se um ser humano que não me conhece me atende 2 horas da manhã e fica comigo ao telefone até quase amanhecer o dia me ouvindo, é porque vale a pena viver. É porque ainda há esperança. Foi a sua atitude. Então, muitas vezes, nós profissionais que atendemos, a gente não está entregando somente a bagagem do nosso conhecimento acadêmico. Nós estamos entregando, junto disso, muito mais. Nós estamos entregando também aquilo que nós somos. A forma como eu consigo acolher, a forma como eu consigo não julgar, né? A forma como eu consigo exercitar a compaixão, a empatia, uma comunicação efetiva. Então, eu estou entregando muito mais do que aquilo que eu adquiri no meio acadêmico, né? Eu estou entregando de mim. Eu penso que o Viktor, ele deve ter falado alguma coisa da abordagem dele para essa mulher, mas ela falou: não foi nada que o senhor me falou. Foi o fato de ter me ouvido, né? Antes de eu vir, a paciente que eu atendi, eu estava atendendo a paciente e falei: vamos finalizar porque eu vou fazer um podcast, uma entrevista. Ela falou assim: fala do tanto de profissional que tem aqui que não escuta quando a gente sofre de saúde mental. Por favor, fala isso lá, da quantidade de médico que não escuta, da quantidade... Eu falei: tá bom, vou falar. Recentemente eu estava num hospital aqui, 11 horas da noite, e um médico me abordou, e que ele estava de plantão, e eu fui... a família me chamou e eu fui 11 horas da noite, assim, eu ainda vou... depois de 15 anos de formada. Ele falou: quantos anos a senhora tem de formada? Eu falei que eu trabalho
com psiquiatria há 15 anos. Ele, 15 anos e você ainda vem 11 horas da noite? Você tem filho pequeno? Eu falei, tenho. Ficou com meu marido, mas essa vida era mais importante. A vida do meu filho e do meu marido é muito importante, mas eu não podia perder uma outra vida aqui, que estava precisando de mim. Aí esse médico falou assim, nossa, mas isso não acontece aqui, não vem especialista aqui essa hora da noite. Eu falei, mas na psiquiatria é diferente, a gente tem que acolher. Não é só que a gente tem que acolher, é importante que a gente acolha. Que seja 2 horas da manhã, como o Vitor, que seja 11 horas da noite, como eu. Mas a pessoa precisa naquela hora, eu falo para meus pacientes, de repente no começo eu preciso te ver mais, porque eu preciso te tirar desse lugar de sofrimento. Depois, talvez um pouco menos, mas assim, é importante o acolhimento inicial. É importante mostrar que tem gente, tem profissional preocupado com ele, tem pessoas que a pessoa não está sozinha, né? Que a pessoa não está sozinha. É importante trazer a família para lembrar a família da importância daquela pessoa. E é importante lembrar para a pessoa que ele vai deixar uma família inteira sofrendo. Então, assim, quando eu falo de suicídio, eu falo muito de acolhimento de família e que coloco para ele assim, ontem eu atendi uma tentativa de suicídio de um senhor que tem 3 filhos, um de 10 anos, um menino de 10 anos. Falei, quanto esse filho seu de 10 anos ainda vai precisar de você na vida? Você é o pai dele, é um homem, e ele é um menino de 10 anos. Aí ele olhou para mim e falou, muito. Eu falei, então, você tem muito por que viver. Porque o seu filho de 10 anos ainda precisa muito de você. Você pode até ter filhos mais velhos e tudo, mas esse de 10 anos ainda precisa muito da sua orientação de pai. Então, a gente pensar nas pessoas como pessoas, no ser humano como ser humano, acolher o ser humano, o porquê daquela dor, e chegar na dor, mas assim, lembrar para ele a importância dele nessa vida, né? A pessoa que está pronta para se matar, por que ele é importante? Para quantas pessoas ele é importante, para que família ele é importante, para quem espera por ele ou quem espera dele. Olá, pessoal. Meu nome é Jade. Eu sou acadêmica do curso de Psicologia do 4º semestre. E eu gostaria de perguntar a respeito dos sinais, porque são bem subjetivos também, né? Não vai ser um padrão comportamental para todos. Alguns vão apresentar como uma piada, um humor ácido, talvez, um comentário aqui, um comentário ali, às vezes um olhar. Como que a gente pode observar isso? O principal sinal que a gente precisa dar atenção e muita importância a isso é a mudança de hábito, a mudança de comportamento, né? Então você percebe que uma pessoa, ela encontrava prazer em algo antes e depois aquela atividade passa a ser desprazerosa, né? Então você já fica atento. A questão da agressividade também, da autoagressividade, né? Para além disso, o envolvimento com tóxico, né? Com álcool, com a droga, né? Os excessos. Isso. Alteração, distúrbios de sono, distúrbios alimentares, tudo isso a gente precisa estar atento, né? O isolamento social, evitação de muita gente, a solidão, né? A perda próxima, assim, de familiares também acaba levando outras pessoas ao suicídio. Não sei se você já viu, Marla, se você já atendeu casos de descuido extremo da aparência, né? Tem pessoas que se descuidam do cabelo, da vestimenta, da higiene pessoal, inclusive. Então, uma observação que a gente faz, a gente dá uma olhadinha, né, na aparência da pessoa, se ela está se autocuidando, isso é ou não, né? É um sinal para a gente já estar atento. Acho que a gente tem que observar comportamentos autolesivos de forma geral, porque a gente, quando fala de autolesivo, a gente foca muito na automutilação. Sim. Mas existem diversos comportamentos autolesivos que são essas transgressões, né? Dirigir em alta velocidade, inserir muita bebida, comportamentos muito extremistas, mudanças, alterações repentinas de comportamento, de humor. Às vezes a gente foca muito na questão diagnóstica, mas se um comportamento já está sendo apresentado, antes de fechar um diagnóstico, isso já precisa receber algum tipo de intervenção nesse sentido.
questão de despedidas, de cartas, dizer muito. A pessoa não tem, igual a Kátia falou, a pessoa não tem o hábito de se expressar e de repente ela começa a se expressar, falar muito, se despedir, se desfazer de coisas que ela gosta muito. E melhoras repentinas também são um risco. Porque a pessoa está super mal, no outro dia, pronto, ela está super decidida, bem resolvida, e aí todo mundo fica feliz e às vezes descuida. E aí, às vezes, vai ser nesse momento que a pessoa pode vir a ter uma tentativa. Às vezes, essa felicidade repentina é porque o conflito ali, diante do fazer ou não, foi tomada uma decisão. Então, a gente precisa estar, enquanto rede de apoio, atenta também a essas oscilações repentinas de humor, de comportamento. A gente percebe também, eu trabalho no meio educacional, às vezes as crianças, sim, porque criança fala em desistência da vida, né? E, inclusive, esse número vem crescendo muito entre as crianças, os adolescentes, né? E, às vezes, essa faixa etária, eles vão falar para um coleguinha, vão falar para um amiguinho, e aí vão pedir, olha, não conta nada para ninguém. E aí, aquele colega, aquele amigo, por medo de trair a amizade, vai guardar essa informação com ele. E isso é muito importante, isso não é coisa, é melhor você deixar seu amigo frustrado, ter um amigo frustrado, chateado, aborrecido com você, do que um amigo morto, né? Então tem que ser dito. Eu achei muito bonitinho uma vez, quando os meus filhos eram jovenzinhos, assim, no início da adolescência, que eles comentaram de um caso na escola, né, que uma criança entregou uma cartinha do coleguinha para a coordenação da escola, e nessa cartinha essa criança falava em cometer suicídio, né? Então essa criança tão nova, mas já se encorajou para tomar uma atitude de valor, né? Então, assim, antes o meu amigo chateado comigo do que o meu amiguinho morto. É isso mesmo. Sim. E presta atenção também, que a gente acabou não falando, nas pessoas que já têm transtornos. Já tem transtorno bipolar, o risco é maior. Já tem transtorno depressivo, e assim, que ou está em remissão, ou está em tratamento, o risco é maior. Um transtorno de ansiedade, a pessoa fica tão angustiada que ela pode se trair e acabar cometendo suicídio. Então, não esquecer que, assim, se você as pessoas que já têm transtorno têm um risco maior aí. Pessoas que têm algum familiar assim, ao redor que cometeu suicídio ou que sofre de transtorno de depressão ou algo do tipo, tem uma predisposição maior? Tem, sem dúvida. Pela neurobiologia, o suicídio ele não acontece por acaso nas famílias. As famílias que eu tenho um pai que já cometeu suicídio, ou um avô que já cometeu suicídio, e a pessoa chega no meu consultório com depressão, eu tenho que ficar mais atenta ainda. Então, é neurobiológico. E do mesmo jeito que a gente herda do pai e da mãe o nariz, o cabelo, a boca, a gente herda os circuitos neurais. É hereditário. Né? Então, o suicídio é uma doença, é um transtorno, sim, e ele é hereditário. Tá? Os genes para o suicídio não acontece por acaso. Claro que tem famílias que vão dizer, mas na minha ninguém nunca tinha feito e determinada pessoa cometeu. Aquela pessoa estava em franco sofrimento, por isso cometeu. Mas pela neurobiologia, quanto mais a gente estuda, mais fica certo que famílias que já têm histórico de suicídio, o risco é muito maior de novas tentativas ou novos suicídios. Que entra muito a questão que a gente fala hoje sobre a epigênese, né? Onde eu preciso focar nessa questão biológica e entender o quanto o meio ele vai poder propiciar esses fatores como um predisponente ou como um fator de proteção, né? Porque a pessoa ela já tem ali uma predisposição para algo por causa dessa carga genética. Então, a forma com a qual o meio vai abordar, vai trabalhar, vai atuar, interferir ali na vida dessa pessoa, pode se tornar um fator de proteção ou um fator de risco. E, enquanto profissional, a gente precisa estar atento a esse meio, porque ele também vai ter muita influência, né, para que isso venha ou não acontecer. E quanto ao pós, como a gente vai fazer o acolhimento para quem fica? Como a gente trata dessas pessoas? Como a gente pode intervir? Para quem fica no pós da tentativa, o paciente que tentou e não conseguiu, ou para os familiares da pessoa que conseguiu o suicídio? A gente pode falar um pouco dos dois. Tá.
para os familiares é trabalhar muito a recuperação da própria vida, a continuidade da vida. As meninas vão falar, talvez até melhor que eu, mas trabalhar a continuidade da vida apesar daquela grande perda, né? Eu vivi uma grande perda, vai doer muito, mas eu tenho que continuar a viver. Eu tenho outras pessoas ou outros motivos que me fazem continuar a viver. E para a pessoa que tenta e não consegue, é tratamento psiquiátrico e de psicoterapia mesmo, assim. É busca de tratamento medicamentoso. A gente tem poucas medicações no mundo que diminuem a ideia de suicídio, então é muito específico. Falando de Brasil, Estados Unidos, Europa, são pouquíssimas medicações que a gente tem comprovado que pode diminuir a ideação suicida a longo prazo. Então, se a gente já teve tentativa de suicídio, é importante que a pessoa use esse tipo de medicação e é importante que a pessoa faça um tratamento psicoterápico até para ela entender por que eu cheguei nisso, como eu cheguei nisso, o que está acontecendo com a minha vida, o que está importante na minha vida. Virou importante, nada mais tem importância, só o trabalho. Peraí, então se estou vivendo só para o trabalho, está faltando muita coisa, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando dormir bem, está faltando um monte de coisa. Então, e o autoconhecimento, né? E se buscar mesmo, assim. Então, para o familiar, suporte. Para a tentante que fica, mais suporte aí. Em relação à família, é muito importante trabalhar a questão da não culpabilização, né? Sim. Porque o suicídio ele é multifatorial, não é um fator apenas, né? São diversos fatores envolvidos na ideação, na tentativa, na concretização. Então, o familiar que fica, muitas vezes, ele fica com o sentimento de culpa, né? De que poderia ter feito, assim, poderia ter evitado, enfim. Mas cada caso é um caso, nem todas as pessoas dão exatamente os mesmos sinais, né? Nem todas as pessoas dão sinais assim tão evidentes, né? E são coisas que têm N fatores envolvidos, inclusive a personalidade da pessoa, porque às vezes ela cometeu suicídio no momento de impulsividade. Às vezes ela tem essa característica na personalidade dela, né? Então é muito importante esse trabalhar da não culpabilização. Vai ficar a dor como a família, os pais. Eu li alguma coisa de uma entrevista dos pais do Mike, né, para o G1, e eles comentando que mesmo 30 anos depois do acontecido, né, que tem muita dor ainda. Né? Então a dor é algo que vai ficar. Uma dor que nunca passa. O importante é não estender essa dor, transformando ela num sofrimento, né? Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é pontual, é da vida, acontece. O Viktor Frankl, inclusive, vai falar da tríade trágica, né? O que é a tríade trágica? A dor, ninguém escapa. Você vai ter dor em algum momento da sua vida, seja física, psíquica, você vai ter dor. Né? A morte, que também não tem como, você nasceu, você vai lidar com a morte de alguém e você próprio também vai morrer, né? E a questão da culpa, porque nós somos imperfeitos. Então, se nós somos seres perfectíveis e não perfeitos, então nós estamos suscetíveis ao erro, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com a questão da culpa, da vulnerabilidade, né? Exatamente. E o interessante que ele fala, quando ele fala da questão da dor, a dor, ela é algo da vida, é da mecânica da vida, tá aí, é para todo mundo. Claro que ninguém gosta de sentir dor, mas é da vida, né? Sim. Agora, quando eu me apego a essa dor e eu estendo essa dor, ela se transforma num sofrimento. Tem até uma frase do poeta Mário de Andrade que eu gosto bastante, que ele diz assim: a dor é inevitável,
né? Justamente porque é da vida. Mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento diz respeito a como eu lido com a minha dor. E talvez eu ouso colocar, talvez não, eu ouso colocar que uma das grandes questões aí da saúde mental está justamente em eu saber como lidar com os meus desafios. E aí vem até as estratégias nossas, principalmente enquanto profissionais, para atuar com tanto familiares quanto com a pessoa que teve e sobreviveu à tentativa, e também com orientações e equipes de como oferecer estratégias de encarar essa dor, de ressignificar essa dor, de dar um sentido para essa dor. Né? A gente vê muitas famílias que elas criam ONGs, campanhas, mobilizações, e às vezes isso é o que dá sentido para essa família continuar. Então, o ressignificar essa experiência é muito importante como uma forma de lidar com a dor. Um fator importante também que vale ressaltar é que não fica só a família, né? Fica toda uma rede de contato, a gente chama no psicodrama de átomo social, mas a gente tem que olhar todas aquelas pessoas que têm contato com aquela pessoa que veio a óbito, né, por suicídio. Por quê? Nesse fator, eu tenho que pensar que, às vezes, a forma com a qual aconteceu, o profissional da saúde que foi atender o caso pode ficar mobilizado, pode ser acometido enquanto sofrimento. A família, os colegas da faculdade, os colegas do trabalho, também são pessoas que precisam receber algum tipo de atenção nessa pós-versão. A gente foca muito na família nuclear, principalmente, porque é esse átomo mais próximo, mas eu preciso entender toda essa rede de contato, né, enquanto átomo social dessa pessoa, porque essas pessoas já podem estar enfrentando algumas demandas e esse suicídio próximo se tornar um fator de aumento de risco. Né? E é importante a gente falar disso até entrando em termos de tabus, de mitos e verdades, porque existe até uma orientação da Organização Mundial de Saúde de como informar, falar sobre caso de suicídio e notificar. A gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto sociedade de como falar sobre. E aí vem, às vezes, algumas críticas, falta de informação de ambas as partes, que a gente precisa, sim, falar sobre suicídio, sobre morte, como forma de oferecer estratégias de intervenção, de autoconhecimento, compreensão das complexidades que acontecem, para que essa pessoa consiga enxergar estratégias e meios de busca de ajuda, mas a gente precisa ter muito cuidado com a forma com a qual a gente vai falar, para não estigmatizar mais ainda o tema morte, o tema suicídio. Não sei se vocês já viram, mas tem até algumas literaturas mais recentes questionando o termo cometer suicídio. Diz que não é interessante a gente falar cometer, porque é dessa ideia de criminalidade e aumenta o tabu sobre ela morrer por suicídio ou suicidou-se. Então, são literaturas que estão trazendo novos conhecimentos para a gente ver, né, entender a complexidade da situação, a gente mudar o jeito de lidar até com isso. Humanizar a temática, humanizar, trazer para que justamente as pessoas consigam falar sobre o assunto, porque não é fácil conversar sobre o assunto. Não. Só para fechar, gostariam de deixar alguma mensagem de apoio para as pessoas? Olha, falar sobre suicídio é algo que mexe muito nas nossas fibras, né, emocionais. Sim. E ainda mais num tempo em que a gente vê tantos casos, a gente sabe que no Brasil o dado é alarmante, né? 32 casos por dia. Se a gente vai pegar a nível mundial, a gente vai ter aí um caso a cada 40 segundos. Né? Então, fazendo as contas, isso dá mais de 2.100 casos no dia. É um número muito expressivo, né? E saber que isso pode ser evitado porque a maior parte dos casos de suicídio vem de uma desestrutura emocional, de uma dor emocional, né? E isso pode ser trabalhado, isso pode ser visto, isso pode ser acolhido, né? E eu vou me apropriar novamente da fala do Viktor Frankl, que é o idealizador da logoterapia, quando ele fala de sentido na vida. Quando a gente encontra um sentido, e a gente pode encontrar sentido nas relações, a gente pode encontrar sentido em algo que nós façamos para nós, que nós façamos para o outro, numa contemplação,
na forma como a gente enxerga a vida. Então, o grande X da questão é o sentido. Isso. O que se contrapõe negativamente ao sentido existencial é o vazio. O vazio é humano? O vazio é humano, a tristeza é humana, a desesperança é humana também, a ansiedade, a depressão, são sentimentos humanos. Mas conseguir dar a volta por cima também é muito humano. É muito da nossa humanidade. Nós temos esse potencial interno, nós temos essa capacidade, né? E nós precisamos olhar para isso com carinho e entender nos desafios não sofrimento, porque todo desafio que a gente passa, muitas vezes a gente olha aquilo como sofrimento, né? Mas não, nós podemos aprender muito com os nossos desafios, né? Se outro dia alguém me perguntou assim, sobre o câncer que você passou, nossa, Deus me livre e guarde, vou até bater na madeira, mas como que foi para você? Eu falei para ela, olha, se eu pudesse escolher, eu passaria de novo. Você tá doida? A experiência, ela não foi só desagradável, ela foi muito pedagógica. Ela me ensinou muita coisa, foi uma virada de chave para a minha vida, né? Foi uma ressignificação de muita coisa dentro de mim. Então, o desafio, ele não precisa ser o fim da picada, um motivo para você jogar a toalha, né? Você pode encontrar recursos internos com a ajuda de uma rede de apoio eficiente, né? Você pode encontrar um sentido na sua vida. Minha mensagem de apoio, assim, como ela disse, dos índices, assim, são mais de 15 mil suicídios por ano, mais de 40 por dia no Brasil, sem dúvida. O último dado é o OMS, 2021. Mas, se alguém te procurar, você sendo profissional ou não de saúde, você sendo profissional ou não de saúde mental, você sendo amigo, você sendo próximo, se conecte a essa pessoa, converse com essa pessoa de verdade, escute essas pessoas. Não é difícil você parar e dar atenção para uma pessoa, pelo menos então, em qualquer lugar você está pronto para ajudar, né? De preferência, é melhor que ela fale com um profissional de saúde mental, mas se não for, o profissional de saúde mental ou qualquer pessoa, que você ouça as pessoas de verdade, que você olhe para as pessoas de verdade, que você valorize as pessoas de verdade. E assim você estabeleça vínculos e goste de pessoas. E não só de, não, passando aqui, está fazendo, né? Não, escute as pessoas. Às vezes vai valer a pena, você vai poder ajudar alguém. Vai fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que, como vocês trouxeram essa questão, eu quero trazer uma temática diferente, mas que também vai de encontro a isso, o cuidado com a saúde integral, né? A gente precisa pensar nesse trabalho de atividade física, ingestão de água, ou alimentação, práticas de lazer, cuidados com a sobrecarga de trabalho, porque o mundo social que a gente vive é um mundo de produtividade tóxica e a gente acaba não reconhecendo. Então, tomar cuidado com fatores de proteção e risco, né? Fatores de vida. A gente precisa lembrar que nós estamos aqui para viver e não só sobreviver. E a gente acaba, às vezes, sobrevivendo a nossa vida, ao trabalho, relações disfuncionais, relações conflituosas, saber como lidar com os conflitos, buscar alternativas para que a gente possa ter qualidade de vida, bem-estar, saúde, relaxamento, uma vida equilibrada que nos dê essa estratégia de suporte de enfrentamento das dificuldades que podem nos acometer, que faz parte da vida e que diante disso a gente consiga enxergar estratégias. Caso a gente não consiga, peça ajuda, né? Pedir ajuda para uma pessoa, não consigo. A gente tem, né, o CVV, o canal de valorização à vida 188, que está lá disponível a todo momento, é sigiloso, né? Rapidamente as pessoas já terá alguém disponível ali para te escutar, te acolher naquele momento, alguém preparado para isso. Aqui na faculdade a gente tem o SPA, o NAP,
que são, né, clínicas de psicologia, que oferecem esse atendimento também à população, tanto interna quanto externa. A gente tem psicólogos clínicos, psiquiatras, a gente tem os CAPs, tanto a gente tem uma rede de estrutura de saúde pública e particular no município, e a gente tem que procurar algum recurso. O amigo, a atividade física, alguma coisa, e se você não conseguir, peça ajuda. E se te pedirem ajuda, esteja disponível para fornecer essa ajuda. Se não souber, peça ajuda também. Olha, eu estou passando assim, um colega me falou isso, eu não sei o que fazer. Alguém pode me dizer o que fazer? Busca ajuda. Olha, eu não sei o que te fazer, mas eu estou aqui com você. Olha, eu não sei, nem tenho o que te dizer nesse momento. Mas não é assim, passa por isso, não. Não liga para isso não, vai passar. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de falar e de ouvir sobre o assunto que a gente acaba minimizando a dor do outro. Se o outro está te falando, é porque ele confia em você. Então, seja você essa fonte de apoio para a escuta. Não sabe o que fazer? Busca. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui com você. Pode ligar para mim, eu vou te escutar e eu vou correr atrás junto com você de alguém que saiba nos dizer o que a gente pode fazer juntos. Estar juntos, né? E não é só no setembro. Todos os dias. Setembro a gente faz uma ênfase porque tem várias temáticas importantes, tão relevantes quanto a gente precisa cuidar. E em setembro é um mês direcionado para isso. Mas o ano inteiro a gente precisa estar disponível, cuidado com as nossas ações, nossas falas, nossos comportamentos, porque a gente não sabe o que o outro está passando e também reconhecer o que a gente está passando, que muitas vezes a gente passa por cima do que a gente está vivendo, Negligencia a gente mesmo. nos negligencia e aí às vezes até chegar no momento que às vezes a gente já se encontra sem recurso para lidar com isso. Então, conectem-se com vocês também, né? Estejam atentos ao que vocês sentem, ao que os outros sentem. Observem se vocês estão todo dia acordando esperando o horário de dormir novamente, esperando pelo final de semana, não querem ver ninguém, só querem ficar quietinhos no quarto trancado. Um dia ou outro, ok, pode acontecer, mas se isso acontece com recorrência, a gente precisa pensar nos hábitos de vida que a gente está tomando.